Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte, a conclusão do início, né, da negociação da Petrobras com uma empresa russa para a transferência para a venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas. Uma companhia russa com o nome de Acron, uma enorme empresa da antiga União Soviética, que deverá, em 90 dias, concluir a negociação para a transferência da fábrica de fertilizantes da Petrobras, que está há algum tempo parada em Três Lagoas. Parada desde o início do governo da Dilma. Aliás, desde o final do primeiro governo da Dilma, que a empresa parou. Petrobras, a hora que começou a pintar as denúncias da Lava Jato, as denúncias de corrupção e tal, a empresa não teve condições de tocar. E depois veio a crise, né? Não teve condições de tocar. Um enorme prejuízo para Três Lagoas, porque a obra garantia centenas de empregos diretos. A maioria que trabalhava teve que se mandar de Três Lagoas porque não tinha mais espaço, né, para ser ocupado. Enorme prejuízo para as empresas fornecedoras, principalmente de Mato Grosso do Sul, que empresas pequenas. Algumas empresas até chegaram a quebrar porque a Petrobras deu um verdadeiro calote, apesar da ação na justiça que obrigava tal. E agora toda a expectativa de todo esse setor, né, setores que foram prejudicados com essa abrupta paralisação, na volta, no retorno da reconstrução da obra. Me parece que cerca de 80% já estavam prontos. 20% agora, com certeza, com grandes investimentos financeiros, serão concluídos bem mais rapidamente. É claro que o número de mão de obra empregada depois da empresa, das obras concluídas, será bem menor, mas será um número de empregos, né, menos temporários, mais o pessoal vai ter, né, emprego garantido, famílias vão ter assegurados salários definitivos, nada temporário, e o desenvolvimento econômico para o estado de Mato Grosso do Sul garantido. Estava ouvindo ontem a entrevista do Jaime Verruc, que é o secretário
produção de Mato Grosso do Sul, falando sobre a política de exportação dos fertilizantes nitrogenados. Cerca de 50% desse produto vão para o norte, para Mato Grosso, que é o maior produtor agrícola do Brasil hoje, o maior produtor de sementes do Brasil hoje, o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, o maior produtor de milho. Então, uma vastidão enorme de áreas agricultáveis aproveitáveis e que carecem desse produto que hoje é importado e que passa a ser fabricado no Brasil. É claro que com todas as vantagens do produto nacional, todas as vantagens de equilíbrio na balança comercial e a garantia sobretudo a garantia de emprego. Isso é que é fundamental, empregos para Mato Grosso do Sul. É claro, uma fábrica totalmente automatizada não vai ter aquele mundaréu de emprego que se espera, mas são empregos que vêm e naturalmente uma produção que vai render, além dos tributos, além do rendimento fiscal, da receita fiscal esperada, vai render muitos status para Três Lagoas, que consolida a sua condição de principal centro industrial do estado de Mato Grosso do Sul. Já há toda a expectativa na concretização desses negócios. A notícia política do dia está ainda ligada aos democratas, ao Partido Democrata de Mato Grosso do Sul, que até agora não se definiu como vai ser em 2018. Tem várias saídas. Agora, do ponto de vista dos analistas, entre os quais eu me incluo, a única saída para sair para algum lugar, se é que o DEM está buscando saída, é a candidatura própria. Seria o estabelecimento da quarta via. Há um enorme impasse dentro dos democratas, porque os democratas, apesar de ideologicamente pensar praticamente uniforme, têm o problema das preferências eleitorais e dos interesses locais. Tem um setor do partido, à frente o deputado Zé Teixeira, que apoia abertamente a coligação com o PSDB do Reinaldo Azambuja. Já esteve junto com o Reinaldo Azambuja na eleição passada, então ele acha que pode vir agora. Alia-se ao Zé Teixeira nesta corrente o deputado Barbosinha, também deputado estadual, recentemente filiado ao partido. Claro que o Barbosinha fica dividido entre o Azambuja e o Putinelli, até porque ele surgiu na política estadual, regional, pelas mãos do Putinelli, porque ele foi o presidente da Sanesul durante 8 anos da gestão do Putinelli, se saiu muito bem e teve a administração como referência para chegar à Assembleia Legislativa. O Putinelli, por seu turno, além do parcial apoio do Barbosinha como deputado estadual, teria o total apoio da deputada Tereza Cristina, que saiu do PSB, que foi eleita pelo PSB com apoio contesto incondicional e reconhecido do Putinelli, e que, se tiver que fazer opção entre o Putinelli e o Reinaldo Azambuja, certamente vai apoiar o Putinelli, até porque lá teria mais espaço para disputar a reeleição, já que o PSDB está lotado até a tampa de candidatos a deputado federal.
Tem lá o Beto Pereira, tem a Rose Modesto, teria, né, me parece que vai apoiar também numa chapa o Fábio Tradi, teria o Alcides Bernal, que provavelmente apoie o Reinaldo Azambuja, então ficaria altamente congestionado, né, para a Tereza Cristina, que folgadamente, né, poderia garantir a sua reeleição numa chapa do MDB, que tem poucos candidatos a deputados federais e todos eles, né, com enorme dificuldade do ponto de vista de conseguir votos. Tem aí o Henrique Mandetta, que é um dos líderes mais influentes dentro do partido, é o pensador, né, é o homem que pensa o partido, que também não tem, né, não alimenta nenhuma preferência radical, né, não, ele é mais moderado, mas preferia a candidatura própria. Ele e o Murilo Isaúde defendem a candidatura própria, até porque para ele estaria na mesma condição uma candidatura própria ou mesmo uma aliança com o Putinelli. Para ele, o Mandetta, que estaria na mesma situação hoje da deputada Tereza Cristina. Não iria, né, compor uma chapa com o PSDB, porque era altamente arriscada do ponto de vista das legendas, do quociente eleitoral. Então, é meio complicado esse negócio. Mas o PSDB tem que se definir, o tempo urge, né? Não dá para ficar esperando o tempo todo. Quanto mais demora, mais aumentam as especulações. Ontem, por exemplo, surgiu a especulação de que o Murilo ia ser candidato a vice do Reinaldo Azambuja e foi imediatamente desmentido, né? Não é candidato a vice. O partido parece que não pleiteia eleição de vice, mesmo, né, com a possibilidade eventual de vir a se coligar. Deste modo, é a grande expectativa que vai restando aí, é a decisão dos democratas, que pode ser tomada de hoje, aliás, ainda antes da Copa do Mundo. Há quem diga que só vai ser tomada depois da Copa e tal, mas é possível que, com a disposição que está o Murilo Isaúde de ser candidato, com a disposição que tem o Mandetta de apoiar a candidatura própria, com a necessidade que o partido tem de se firmar com candidatura própria para o governo do Estado, é possível que ainda decida antes da Copa do Mundo. Agora, há uma mobilização muito grande, uma articulação muito bem elaborada dentro do próprio PSDB, a partir do próprio governador Reinaldo Azambuja, do presidente do partido, Beto Pereira, do secretário do partido, o Sérgio de Paula, para impedir que os democratas apoiem o Putinelli. Extremamente nocivo, né, para o PSDB, seria uma derrota na articulação política se o democratas apoiassem o Putinelli. Vê como é que fica, né? Hoje tem entrevista com o prefeito Marquinhos Trade, entrevista concedida de manhã, uma entrevista muito informativa, né? Desta vez menos pessimista do que a entrevista anterior. A entrevista anterior estava muito abalado e até um pouco decepcionado com o excesso de burocracia, mas me parece que dessa vez ele vem mais, menos vem menos pessimista, né? Mais otimista, já bem mais elaborado, aí, com propósito, com algumas providências que
estão dando certo aí, principalmente na área da pavimentação asfáltica, fala na rotatória da Coca-Cola, tem vários assuntos que ele vai abordar. Aqui a gente tem falado, levantou-se aqui nesse programa, no programa Tribuna Livre, de manhã na FM Capital, o problema do trabalho do menor. Alguém falou do trabalho do menor e voltou, né, o debate sobre o problema do menor. Muita gente favorável que o menor trabalhe, muitos exemplos, né, de pessoas que trabalharam desde pequeno, que não tiveram problema nenhum. Eu cito meu próprio exemplo, eu trabalhei desde os 8 anos de idade e nunca tive problema nenhum. Bem antes dos 16 anos eu já trabalhava. Não era proibido naquele tempo, havia o menor trabalhador, a carteira de menor. O menor ganhava meio salário mínimo. Eu já trabalhava, meu primeiro emprego urbano foi na Jovem Pan, antiga Rádio Pan-Americana. Eu era boy, né? E ganhava meio salário, tinha a carteira de menor, assinada e tal. Então, para mim, nunca. O grande prejuízo que eu tive aliás, até meio irreparável, né? Foi não ter podido estudar enquanto trabalhava. Trabalhava o dia inteiro e à noite não tinha como ir para a escola, né? Estava extremamente cansado e não dava para ir para a escola. Trabalhava mesmo. Primeiro eu trabalhei numa empresa em São Paulo, entregando rádio. E eu fazia entrega, botava o rádio nas costas, o pessoal comprava o rádio e eu entregava. Pegava ônibus, pegava bonde, né, para entregar. Depois melhorou, fui ser boy, trabalhar de boy na Rádio Pan-Americana, depois eu voltei para a roça. Mas então, a questão do trabalho do menor, cada coisa no seu tempo. No meu tempo era de um jeito, ontem era do outro jeito, hoje evoluiu, né, para uma forma completamente diferente do menor trabalhar. Eu não defendo a ideia do menor trabalhar. É claro, tarefas domésticas o menor pode fazer, sempre fez. O menor come, lava o próprio prato que comeu, o prato do irmãozinho dele e tal. Não vejo o menor ir para o meu escritório e me ajudar no meu escritório, na biblioteca, digitação, também não tem problema nenhum. Agora, o compromisso do menor trabalhar antes dos 16 anos, eu acho um risco enorme, né? Eu vejo, por exemplo, hoje alguém reclamou para mim no programa que o filho dele tomava conta de carro e que depois a justiça deu em cima e não permitiu que ele tomasse conta de carro na rua. Eu acho que qualquer atividade que expõe o menor, né, que coloca o menor na rua, seja até recentemente o menor vendia jornal. Qualquer dessa, no mundo que a gente vive hoje, altamente contaminado pela violência, pelo medo, você coloca uma criança na rua, um menor de 16 anos na rua, para vender jornal, para tomar conta de carro, para vender coisa no semáforo, eu acho um absurdo, um perigo enorme. Então, tudo isso pode ser... Por que o trabalho do menor? Porque ele está na rua, ele vende as coisas, ele compra material escolar. Então. Hoje, material escolar hoje, na escola pública, a escola fornece material escolar. Então não vale como justificativo. Vai ajudar em casa? Não ajuda nada em casa. O trabalho do menor é apenas simbólico. É apenas para ele aprender a fazer alguma coisa enquanto criança. Agora, se você pode e para ocupar o tempo do menor, mas ocupar de uma forma que não prejudique a escola, que o mais importante na formação do menor é a formação escolar. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E estou acompanhando um projeto, quer dizer, todos os projetos que incluem o menor, para que ele
não fique em casa, que não fique na rua, para que ele tenha uma atividade extraescolar, a gente tem que incentivar. Incentivar a partir da própria escola em tempo integral. Agora, a escola em tempo integral, do jeito que o pessoal está fazendo aí, não funciona. Por quê? Porque vai colocar em escola em tempo integral o adolescente. O adolescente não vai ficar na escola de tempo integral. Por quê? Porque não tem o costume. Você tem que colocar a criança na escola de tempo integral desde o CEINF. Sai do CEINF, vai para o fundamental, já na escola integral, aí sim, aí embala até o final do ensino médio. Então, agora, como o município de Campo Grande e a maior parte dos municípios do Brasil não tem condições financeiras e nem projeto, e nem política para a escola de tempo integral, alguns vão criando, mecanismos para tirar a criança da rua e envolver a criança em projetos educativos. Aqui em Campo Grande nós temos pelo menos 4 ou 5 ou 6 lugares que já estão adotando o sistema da escola pública de futebol. É um projeto para mim excelente. E eu tenho ido conheci aqui onde meus netos jogam, no Parque do Soter, são cerca de 200 crianças já incluídas no processo. Estive essa semana lá no Parque Ayrton Senna, com o João Alessio, que é o administrador do parque, e ele me falou que tem mais de 400 crianças já no projeto de escola futebol clube, da escola pública de futebol. Isso aí, e crianças a partir dos 10 anos de idade, o futebol, outros esportes podem começar mais tarde. Agora o futebol tem que começar cedo, porque o futebol, como todos os esportes, é uma função que exige muito esforço físico, e geralmente depois dos 30 e pouco, o pessoal já se aposenta. Então, essa escola futebol clube aqui, escola pública de futebol da Prefeitura Municipal, é exemplo a ser seguido. O outro é o pai, a família. Família na escola. Em vez de escola sem partido, põe escola com pais e mães. O pai, ao invés de deixar o aluno, mas eu não tenho tempo, tem que arrumar tempo. Tempo tem, é só organizar o tempo que tem para participar mais da vida da criança na escola, com os trabalhos escolares, com as atividades extracurriculares. Tem uma escola em Santa Catarina que ganhou um prêmio em Bonito, no encontro que houve aí, no concurso nacional que houve em Bonito, que conseguiu nota 10, conseguiu o primeiro lugar em escola de ensino fundamental, onde os pais participam direto da atividade, inclusive em atividades escolares o pai participa. Como? A escola, aí sim é uma forma de se acabar com essa ideia maluca de escola sem partido, fazer a escola realmente sem partido, mas com a participação direta do pai, como pregou Paulo Freire, a escola democrática, onde o pai participe da vida da escola, o pai participe do currículo escolar. Tudo isso eu tive lá no Ayrton Senna exatamente para ver, para acompanhar, e vou percorrer outros locais onde haja inclusão de crianças e adolescentes, para acabar com essa história de menor ter que trabalhar. Tem que trabalhar nada, ela tem que estudar. E o Estado, o município, tem que oferecer ao aluno condições dele estudar, dele ocupar todo o tempo em atividades escolares, recreação, esporte, tudo isso faz parte. Agora, por exemplo, lá no Ayrton Senna, na gestão anterior do Bernal, ele desativou as piscinas. Então, todas as piscinas sem água desativadas. Inclusive uma enorme piscina olímpica à disposição da sociedade.
Mas é um assunto que eu quero tratar mais pormenorizadamente no decorrer deste mês, no decorrer do tempo, e sobretudo na campanha eleitoral. Na campanha política a gente vai ter que abordar esse assunto com muito mais frequência, porque eles estão diretamente ligados ao interesse do ensino e do interesse da infância e do adolescente. Então, a gente vai mostrar em seguida a entrevista do Marquinhos Tradi, né? A gente vai falar aqui um balanço geral, ele sempre faz isso aqui, de mês em mês ele aparece aqui para falar sobre esse assunto. Depois do tempo, com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, cidades de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. De volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Vamos direto à entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria e Carmen Sestari. O nosso entrevistado é o prefeito Marquinhos Tradi. O nosso convidado de hoje aqui no programa Tribuna Livre é o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi, a quem desejo aí uma excelente semana, né? E agradecendo a presença. Prefeito, nós percebemos que parece-me que um dos entraves da administração municipal está relacionado com as licitações, não é? Não é possível, antes de encerrar um contrato, por exemplo, talvez 90, 120 dias antes, abrir uma nova licitação para que não se diminua o ritmo dos serviços na administração? Bom dia. Bom dia Marco, bom dia Carmen, bom dia Sérgio, bom dia Capital FM 95, bom dia Campo Grande. Olha, o que você observou é o óbvio, e isso todos os gestores fazem. Prevendo, né, o fim de um contrato, ele antecipa a licitação com um prazo de 6, 7 até 8 meses. Para você ter uma ideia, eu já antecipei licitações de grande vulto com quase 8 meses. E mesmo assim tem problemas? Olha, hoje eu aprendi uma coisa: você abre um certame licitatório, mas você não sabe quando ele encerra. Por quê? Porque são tantas formalidades burocráticas
e direitos garantidos às empresas participantes, que qualquer decisão, seja a nível administrativo, seja a nível judicial e seja a nível de Tribunal de Contas do Estado, que para totalmente o certame licitatório. E em alguns nem precisa a manifestação das empresas. Podem os órgãos de controle de ofício, como já ocorreu em certames nosso, os órgãos de controle suspender e depois de examinar, depois de vários meses examinar, falar que está tudo certo, como também aconteceu com a gente. Então é só para que a nossa população entenda com relação à licitação, porque sempre, né, a gente fala em determinado órgão da prefeitura, nós estamos com problemas de licitação. Então tá aí, o prefeito já 8 meses antes de encerrar o contrato, abriu-se uma licitação e mesmo assim acabou o contrato e ainda com problemas de licitação. Eu te dou um exemplo, por exemplo, eu já disse aqui, do prêmio do IPTU. O vencedor do IPTU, vencedor entre aspas, o sorteado, ele ganha um veículo 0 km. O certame licitatório para a compra de um veículo popular demorou 8 meses. Foram 6 impugnações, 7 recursos administrativos e 2 judiciais. E eu imagino como é que ficou o ganhador, o sorteado. Acho que quase todo dia lá na prefeitura, gente, mas já tem 30 dias. Gente, tem 60. Então imagina como é que é. 8 meses. Para um carro popular, e a orientação do Tribunal de Contas é que a gente abra em pregão eletrônico, né, como a gente tem feito, e aí participam todas as concessionárias do país. Nesse caso, salvo engano, ganhou uma concessionária de Campos, do Rio de Janeiro. Bem, Águas Guariroba e Prefeitura. Antes de falarmos da tarifa mínima de água, uma boa notícia para a população, também atendendo ao apelo aí da Prefeitura Municipal e determinação da Agência de Regulação. Águas Guariroba vai executar as obras de esgoto nos bairros Nova Lima e também Vila Nácia, o que estava dificultando a Prefeitura, não é, com relação a fazer ali o asfaltamento do bairro, principalmente no Nova Lima. Fase já resolvida, os moradores do Nova Lima agora sim, depois de muitos e muitos anos aguardando, problema resolvido, prefeito? Não apenas Nova Lima, mas também Santa Luzia. Serão quase, somando as duas, 40 quilômetros de drenagem e de asfaltamento nessas ruas. São 23 ruas no Santa Luzia e 19 restantes no Nova Lima, incluindo avenidas importantes também. E o que a Prefeitura Municipal decidiu? De que nós não iríamos fazer o asfalto se não tivesse a rede pluvial e drenagem. Sim. Por que isso? Porque você faz o asfalto e eles começam a cortar o nosso asfalto e vira aquela bagunça toda quando começa a chover dos buracos. Pois bem, o tribunal, iniciamos as obras, a prefeitura estava em dia, não tinha nada com o assunto, de repente o Tribunal de Contas e a Águas discutem uma questão jurídica. O Tribunal de Contas com cautela e com prudência e a Águas querendo manter a assinatura e os investimentos pactuados anteriormente com o gestor antigo. Por causa disso, suspenderam as obras de drenagem no Nova Lima e no Santa Luzia. Já resolvida em parte a questão, porque a Águas não ficou contente, de livre e espontânea vontade. E aqui a gente abre um parênteses para agradecer a Águas Guariroba. Ela retornou, né, os investimentos ali e já nos garantiu. Ontem eu estive com ex-diretor-presidente aqui da Águas, o seu Guilherme, juntamente com a atual gestora, a doutora Lucilene, e eles deixaram claro
que na fase dos dias 18 a 25 de maio, as obras estão novamente no Santa Luzia e no Nova Lima. O prefeito, recentemente aconteceu em São Paulo quase uma tragédia, né, com incêndio e desabamento de um prédio em São Paulo. Isso em função, naturalmente, do problema habitacional gravíssimo que passam as capitais do país e principalmente as metrópoles, como São Paulo. Em 2 horas de verificação, encontrou-se que 70 prédios em São Paulo na situação que estava esse que desabou. Campo Grande já tem um início, né, com a ocupação de alguns prédios, e a grande preocupação da população com relação à habitação, inclusive com ocupação de áreas, né, do município e tal. O que a prefeitura pode fazer para evitar que Campo Grande alcance o estágio de São Paulo nesse aspecto negativo? Sérgio, o gestor, ele não pode esconder nada da população, ainda que isso venha em prejuízo à sua administração. Eu sou conhecido dentro da nossa cidade, principalmente por honrar os nossos compromissos e falar a verdade. Sim, sim, não, não. Aliás, é assim que o Evangelho nos ensina. Pois bem, essa questão desse desabamento na cidade de São Paulo, ela existe e sempre existiu em qualquer metrópole e até mesmo em cidades cujo desenvolvimento e o progresso estão atingindo. Então por que não faz alguma coisa? Olha, Sérgio, só faz depois que acontece a tragédia. Lembra Boate Kiss? Quem não sabia que os locais de saída em vários estabelecimentos noturnos não tinham o problema da Boate Kiss? E qual era a providência? Nenhuma. Mas depois que acontece a tragédia, até a imprensa, a televisão, as emissoras, os vereadores, os deputados, aí viram uma série de discursos em favor da população. Mas por que não faz o preventivo? É porque qualquer hoje equipe de prefeitura não tem um número humano suficiente para acompanhar a demanda que teve o crescimento das cidades. Não é apenas os poderes executivos, não. Eu estive agora lá na Frente Nacional dos Prefeitos, onde nós ouvimos todos os pré-candidatos a presidente da República. E todos os investimentos do governo federal caíram assustadoramente nos últimos 2 anos para os municípios. Só para você ter uma ideia, só de saúde eram investidos pelo governo federal financiamentos de 60%. Sabe quanto foi nos últimos 2 anos? 43%. Uma diminuição de 20 pontos percentuais, e olha que cada ponto percentual a nível federal significam milhões e milhões de reais. Então o que acontece? A estrutura hoje da Prefeitura Municipal de Campo Grande é obsoleta, arcaica e não acompanhou o crescimento da cidade. O número de fiscais que nós temos é insuficiente para verificar todos os prédios, para verificar todos os ambulantes, para verificar todos os comércios, empresas. Então, o pouco número que tem, eles começam a fazer o trabalho deles, mas não conseguem atingir a totalidade da nossa cidade. Marquinhos, por que não começa primeiro pelos que têm mais risco? A gente tem feito isso, tanto é que Campo Grande não teve esse problema. E quisera, tomara a Deus que não venha ter. Mas o número é muito pequeno para acompanhar a fiscalização de toda a cidade. E não é só com o poder executivo, não. O poder judiciário também tem esse problema. Todos os poderes têm esse problema.
Você acha que todo o Poder Judiciário tem o controle de todas as pessoas que ele dá o regime semiaberto, aberto e livramento condicional? Todos aqueles que não poderiam estar nas ruas, né, conforme o Poder Judiciário determinou, até às 22 horas. Você acha que eles têm o controle de quem não está na rua depois das 22 horas ou não? Também perderam esse controle. Bem, prefeito Marquinhos Tradi, em outubro de 2017, com muita alegria, o senhor anunciou a redução da tarifa mínima de água e esgoto. Isso parou na justiça, não é? E a prefeitura recorreu, e parece-me que agora uma notícia boa aí para muitos e muitos campograndenses com relação a essa tarifa mínima no valor de água e esgoto. Olha, essa é uma notícia que eu estava engasgado, trabalhando quieto, em silêncio, mas agora sim o Tribunal de Justiça, através do seu presidente, desembargador Divoncir Maran, coloca a questão no seu devido lugar. Colocou a questão no seu devido lugar. Qual que é o devido lugar, Marquinhos? É o óbvio. Usou, pagou. Não usou, não paga. Certo. Esse é o resumo, né, dessa questão da tarifa mínima. Usou, pagou. Não usou, não paga. Mas, Marquinhos, isso é óbvio. Seria óbvio para mim, para você, mas assim. Não era. Uhum. E o pior, nenhum gestor antecessor quis enfrentar essa questão. Talvez porque é uma empresa muito forte, muito grande. E eu, como já vim, né, vacinado com aquela luta da Enersul, eu comecei a combater também essa questão da tarifa mínima, porque não pode uma pessoa ser penalizada porque ela economiza água. Então é o seguinte, você economiza, você atende os reclamos da sociedade para não desperdiçar água e no final você é punido por ter economizado. Então seria o que seria o bom senso? É o cidadão falar, pô, já que eu gasto 2 metros cúbicos, economizei bastante, e tenho direito a gastar 10, eu vou abrir a torneira de casa e vou deixar escorrer mais 8 metros cúbicos. E eu vou dizer para o senhor uma coisa, eu ouvi semana passada uma pessoa, onde eu faço barba, ele dizendo o seguinte, eu pago, eu vou agora abrir a torneira, eu chego aqui pela manhã, falei, rapaz, mas como, enquanto todos falam em economizar porque precisa, não, mas eu vou pagar, então deixa eu gastar. A hora que eu achar que estou gastando quase os 10, eu paro. E olha, isso aí é uma luta pessoal. Não é do prefeito e não da cidade e nem da prefeitura, porque não entra nenhum dinheiro dessa justiça social para os cofres do município. Isso é uma luta e uma bandeira do cidadão Marquinhos Tradi, desde quando eu era vereador. Quando eu era vereador, eu tinha pedido isso daí, e o que aconteceu? Você não tem o poder de legislar isso aí, só o executivo que tem a iniciativa. Uhum. Quando eu fui deputado estadual, eu também lutei para diminuir, mas também a mesma justificativa, você não tem esse poder. Agora, como prefeito, eles me deram essa condição através de um instituto jurídico chamado decreto. Certo. E eu desci a canetada mesmo. Desci a canetada dizendo o seguinte, o óbvio, você vai pagar aquilo que você consumir. E eu espero agora que a empresa tenha exata compreensão da sua responsabilidade social para com a cidade de Campo Grande. Que ela tenha noção de que o que o Marquinhos Tradi está fazendo é defender os menos favorecidos. Por que menos? Porque quem consome de 1 a 10 metros cúbicos é o cidadão e a cidadã que sai de casa às 6h30, 7 horas da manhã e retorna às 7, 8. Que vigia o banho dos filhos, que economiza água, que deixa de lavar carro, que desperdiça água, muitas vezes, como a gente vê em bons lugares na nossa cidade. Não traz nenhuma vantagem para o município. O que eu quero é exatamente isso daqui. Você vai pagar aquilo que você consumiu. Essa relação de respeito que a Águas deve ter com a nossa cidade. Só assim
poderemos construir uma relação em que o cidadão seja o principal elo entre a concessionária e o município. O prefeito, quando o senhor assumiu a prefeitura de Campo Grande, a principal reclamação da população era os buracos, né? E com a redução dos buracos, essa reclamação foi diminuindo. Agora, a principal reclamação, segundo a sua própria ouvidoria, é a questão da iluminação pública. Na última vez que o senhor esteve aqui no programa, a justificativa dada foi a questão burocrática, né? Como é que está esse problema da iluminação pública? Encaminhada a solução? Encaminhada a solução, graças a Deus. Quando nós assumimos, Sérgio, o maior índice de reclamação, de fato, é nos buracos. Mas ele não perdia para o desestímulo do servidor público, ele não perdia no índice de reclamação para a folha de pagamento atrasada, ele não perdia para a ausência de remédios nos postos de saúde, ele não perdia para os parques fechados, para a sinalização caótica que tinha na nossa cidade, para o término dos CEINFs que estavam paralisados. Era uma série de reclamações. Nós estamos colocando em ordem a nossa cidade, ela está crescendo sim. Basta comparar o que era para o que é hoje. Nós enfrentamos não apenas essa questão da iluminação pública. E por que demorou, Marquinhos? Demorou por quê? Porque aquele valor da COSIP que era para ter sido pago e o Tribunal de Justiça, através do desembargador Julizar Trindade, suspendeu, seria o valor exato economizado para adquirir as lâmpadas LEDs. Não foi possível, nós abrimos o certame licitatório e até segunda-feira agora nós finalizamos o contrato e mais 21 equipes vão fazer a manutenção da iluminação pública. O número de equipes que hoje são 9 vai passar para 21 com capacidade para instalar 8.000 lâmpadas por mês nas 7 regiões. Nós vamos comprar 55.000 lâmpadas LED, o que vai nos proporcionar a iluminação e a troca de 53% dos postes existentes na nossa cidade. Prefeito Marquinhos Trade, o Sérgio falou a respeito de invasão. Vamos falar na área da habitação, novas moradias aqui para Campo Grande. Olha, ontem, pela primeira vez, Campo Grande recebeu 352 novas residências. São apartamentos do Fundo de Desenvolvimento Social. Nenhuma vez, desde a fundação da nossa cidade, a gente tinha recebido apartamentos do FDS. E o que é o FDS? É um Fundo de Desenvolvimento Social, com apresentação de projeto, equipe técnica, manifestação da força de vontade, que você, juntamente com o governo do estado e a Caixa Econômica Federal, conseguem esse financiamento. Esse não é desse fundo, não é um financiamento desse fundo, ele não é sorteio, vai para as entidades sociais que indicam famílias, as entidades sociais indicam famílias que recebem per capita até 1,8 salários mínimos. E ontem, tanto eu quanto o governador do estado e o diretor da Caixa Econômica Federal aqui, o Narciso, nós entregamos ontem 352 apartamentos. Fora isso daí, nós estamos entregando também, até próximo do aniversário da cidade, casas lá no Bom Retiro. Lembra aquela favela Cidade de Deus, que foi distribuída em 4 pontos da nossa cidade? Nós já começamos as construções em todas essas 4 favelas. As 4. E no Bom Retiro, nós já estamos entregando até o final de agosto um bom número de casas edificadas e construídas. Com um detalhe: quem está construindo as suas casas são os próprios moradores. Mas como assim, Marquinhos, os próprios moradores? De janeiro de 2017
até março de 2018, nós oportunizamos a eles cursos com profissionais para eles aprenderem azulejo, pedreiro, carpinteiro, serralheiro, uma série de profissões onde eles estudaram e se formaram. Enquanto isso, nós pagávamos a eles um salário mensal e dávamos a bolsa alimentação. Então as residências vai ser um projeto que com certeza vai ser nominado a nível nacional. Os próprios moradores, antigamente chamado favelado, construindo as suas residências. E agora com uma profissão, inclusive. E agora, né, com uma profissão. Terminou ali, já passou. Precisa de pedreiro, tem aqui. Precisa de um azulejista, também tem aqui no bairro. Exatamente. E durante esse período todo, nenhum deles ficou desassistido. Hoje, Campo Grande tem um déficit habitacional de quase 36 mil unidades. Eu espero entregar até o término da minha gestão pelo menos 3 mil unidades habitacionais. Reviva Centro, né? Essa também é uma outra luta. Qual é a situação hoje do Reviva Centro? E aí já também emendo a pergunta com relação a recapeamento das nossas ruas e avenidas de Campo Grande. Olha, o Reviva Campo Grande, né? Aqui eu já faço também um convite para toda a nossa cidade. Nós estamos agora no dia 15 de maio, nós estamos dando a ordem de serviço para o início das obras do Reviva Campo Grande. E aonde que vai ser, né, essa ordem de serviço? Ela vai ser na Avenida Fernando Correia da Costa com a 14 de julho. Eu vou só confirmar aqui para vocês, às 9 horas da manhã. Então, vai ser agora, tá? Então, no dia 15 de maio. Correia da Costa com a 14 de julho. Isso, a 14 de julho com a Avenida Fernando Correia da Costa. O lançamento das obras do programa Reviva Campo Grande, que vai marcar o início das obras de revitalização da 14 de julho. Tanto o Marquinhos Trade quanto a vice-prefeita Adriane e o chefe de governo, o secretário de governo, doutor Lacerda, com a Catiana, nós estamos convidando a população para o início dessas obras. Então, mais uma obra destravada, essa que também aguardando já há bastante tempo, Campo Grande. Essa terça-feira já entra. Sem falar do Ernesto Geisel, né? Ernesto Geisel, me surpreendi com a postagem da viúva de Pedro Pedrocian, a dona Maria Aparecida Pedrocian, que postou na sua página pessoal um agradecimento, porque era quem iniciou aquela recuperação foi o marido dela, o engenheiro Pedro Pedrocian. E de lá para cá ninguém tinha mexido nela. Imagina quanto tempo, então. E nós recuperamos, e hoje as máquinas estão. Se você passar ali na Ernesto Geisel, na Norte Sul, e ver o trabalho que está sendo feito, agora sim nós vamos resolver o problema da drenagem naquele local. Prefeito Marquinhos Trade, recapeamento, e aí um ouvinte, o Wagner Medeiros, perguntando com relação também ao recapeamento da Consul Asaf Trade. Está na programação? Está na programação, é outro trecho também que a gente vai buscar de uma vez por todas dar menos estresse aos motoristas que passam na Avenida Consul Asaf Trade, além de ser a entrada, né, daqueles que vêm da região norte para nossa cidade. Concluímos também a licitação do asfalto Belinati, recapeamento da Vanderlei Pavão, que ficam na região do Imbiruçu. Serão executados ali 640 metros de drenagem, 2,5 km de asfalto em 14 ruas, e o recapeamento da principal via de acesso ao Jardim Aeroporto, que é a Avenida Vanderlei Pavão,
entre os trechos da Avenida Júlio de Castilho e Professor José Barbosa Rodrigues. Isso é uma parceria também com o governo do estado, tá? Recursos do PAC com parceria do governo. Bem, o senhor falou da iluminação pública que está próximo a ser resolvido. Com relação ao trânsito, nós também estamos recebendo novos semáforos aqui em Campo Grande, troca de semáforos. Essa também era uma situação que estava aí com problema de licitação, que também já foi destravado, prefeito? Exatamente, já está destravado e as equipes estão nas ruas, podem reparar. A gente não consegue, né, contentar a todos. Tem pessoas reclamando, por exemplo, que nós estamos colocando 2 sinais no mesmo cruzamento. Na verdade, eu percebi, desculpa, na Pedro Celestino, ela começa aqui com Antônio Maria Coelho, só não tem 2 semáforos na Afonso Pena, depois termina ali na 7 de setembro com os 2 semáforos, toda Pedro Celestino ali, nós temos em cada esquina 2 semáforos. Olha, antes você pecar pelo excesso do que pela ausência. E por que em alguns locais estão sido colocados 2 semáforos? Não é por desordem, não. Tudo foi planejado. Ninguém está fazendo as coisas de maneira irresponsável, não. Aquele ponto ali, por exemplo, se você olhar onde estava instalado o semáforo primeiro, ele não pega a via principal do sentido dos veículos, tá? Segundo, existem árvores ali que estavam tampando o sinaleiro. Por que não pode e que não apara? A gente pode, a gente apara, mas para ter uma visão melhor do motorista e uma cautela, já que o outro semáforo não traz nenhum prejuízo, mas tira a visão do motorista, porque o semáforo está instalado, por exemplo, do lado direito e o fluxo vem do lado esquerdo. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos o semáforo do lado esquerdo, de onde vem o sentido único daquela rua. Então, o motorista vai ver os veículos que, por exemplo, passam na luz amarela, ou que até mesmo furam, mas vai ter a oportunidade de ter uma surpresa menos negativa naquele cruzamento. E nesses locais, nós não estamos tendo custo a mais nenhum, porque o outro ficaria. Certo. Então, ele mantém com uma visibilidade maior para o condutor. Vão ser em todos os cruzamentos? Lógico que não. Somente aqueles cujo a colocação teve uma inversão de rua, ou às vezes o sentido era de lá para cá e foi invertida e o sinal ficou contrário. Estamos fazendo a nossa parte. É o estudo da engenharia de trânsito e que determinou então que se colocasse nesses locais dois semáforos. A mesma coisa da rotatória da Via Parque. Criticaram, reclamaram, adjetivaram de todos os termos quando colocamos semáforos em rotatória. Eu nunca vi semáforo em rotatória, só em Campo Grande que tem essa coisa ridícula, coisa que não vai dar certo, né? E os engenheiros de trânsito, hoje você tem que usar a tecnologia a favor da cidade, e eles estudam anos e anos em cima disso. Eles mensuraram, planejaram, projetaram, a redução do diâmetro da rotatória foi feita calculada, quantos semáforos, a sinalização, o GPS que tem no ar suspenso, tudo isso foi estudado por aqueles que têm competência. E eles falaram, está resolvido o problema, está resolvido o problema. E tem demonstrado que está, né? Olha, cara, não aconteceu nenhum acidente, não teve nenhuma intercorrência ali. Acidente pode ter havido, sim, um ou outro, por falta até de costume do campograndense em buscar essas rotatórias. O fluxo está realmente muito bom. Pelo menos reduziu, né, em 60% aquele tempo de espera que as pessoas tinham. Solucionou 100%, é mentira. E eu não estou aqui para mentir para ninguém, ainda que a pessoa não goste de que eu fale a verdade.
Tem pessoas que falam, mas você podia falar. Não vou falar. Reduziu. Resolveu totalmente? Não resolveu. Mas reduziu bastante, né, aquelas filas longas que tinham ali. E estamos lançando agora e devemos entregar até o aniversário da cidade a rotatória da Coca-Cola prontinha nos mesmos moldes. Vai diminuir aquela rotatória que é enorme. Vamos colocar a sinalização semafórica inteligente, interligada em todo o sistema, conforme os engenheiros estão determinando. O prefeito, a gente tomaria o programa do Pedrinho Espina 100% se a gente continuasse falando sobre os assuntos de Campo Grande, que são empolgantes, né, e a população toda quer informação. Mas eu não poderia deixar passar essa entrevista, como acontece em todas, com aquela perguntinha política, né, que a gente sempre faz. O prefeito, o tempo urge, né? A associação estadual está batendo a porta. E como é que fica o PSD? Olha, o presidente do partido seria a pessoa mais apta a responder. Eu sou um filiado que momentaneamente ocupo a cadeira de prefeito dessa cidade. Com relação à figura do Marquinhos Trade, eu volto a te repetir, Sérgio, a minha preocupação é em administrar Campo Grande. Não vou fazer como muitos colegas fizeram em buscar o governo administrando inicialmente. Eu fiz um compromisso com a população de que eu me preparei e estava pronto para administrar essa cidade. E vou lhe dizer, do jeito que ela estava. É porque criticar e atirar pedras é muito fácil. Se a pessoa soubesse como estava a administração interna da nossa cidade, talvez ela pensaria antes de criticar e atirar pedras inconsistentes e sem fundamentos, até injustas alguma delas. Mas eu vou te dizer, eu vou cumprir o meu papel com a minha cidade. Vou administrar e o meu foco é terminar esse CEINFES. O meu foco é não iniciar nenhuma obra nova enquanto eu não terminar dos meus antecessores. Pouco importa se foi obra do André, do Nelsinho, do Bernal ou do Olarte. Pouco importa se as pessoas vão dizer que quem iniciou foram eles. Eu bato palma para eles, mas eu vou concluir essas obras que estão paradas antes de inaugurar qualquer outra obra. Porque o dinheiro que está lá é dinheiro meu também. É dinheiro do povo. E obra cara é obra parada. Então pode ser do Bernal, pode ser do Olarte, pode ser do Nelson. Para mim não me importa isso daí. Eu vou entregar para a população. Então, eu vou cuidar de Campo Grande. Eu tenho essa obrigação com a população da minha cidade. E o curso dos meses vai direcionar, sim, aquele que o cidadão Marquinhos Trade vai votar, porque eu vou deixar isso muito claro, eu não escondo nada na minha vida, e para quem eu entendo que esteja mais capacitado e preparado para administrar a nossa cidade. Para encerrarmos, recebo aqui moradores do Jardim Samambaia, no Grande Los Angeles. Ele fala que tem uma invasão, que tem 400 famílias precisando de energia, água, queremos moradia digna. Pergunta para o prefeito se ele está ciente de tudo que está acontecendo lá no Samambaia, prefeito. Não apenas no Samambaia, mas o Romex talvez possa ser, ou ali onde nós já tivemos reuniões, estivemos até com um juiz de direito, com a defensora pública, a doutora Cláudia, conversando. Essa questão da energia elétrica não cabe à prefeitura municipal instalar, e muito menos a água, né? Eles entraram, ocuparam, como ele próprio diz e afirma, é uma invasão, e tanto a Energisa, ela não vai instalar regularmente a energia elétrica, a não ser por ordem judicial e arruamento das ruas por ordem do juiz de direito. Então fica muito difícil você dar os equipamentos públicos numa área invadida.
Prefeito Marquinhos Trade, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Com certeza, né, já são 8 horas e 20 minutos, passamos 20 minutos, mas com certeza numa outra oportunidade vamos falar aí a respeito da saúde, que também está melhorando, e novos CEIFs que nós teremos ainda em 2018, né, entregando para a população. Até o aniversário da cidade a gente entrega mais 2 a 3, nós estamos acelerando algumas obras. Quero agradecer aqui ao Pedrinho Espina, que generosamente empresta esse tempo para que a gente possa dar esclarecimentos à nossa população, e desejar a todos um ótimo dia e que Deus continue abençoando a nossa cidade. Amém. Muito obrigado. Conversamos com o prefeito Marquinhos Trade.